Willy. Olha aí outra vez. Bem, gente, vamos dar sequência no mundo fantástico aí da necrópsia, né? E nós já falamos sobre as técnicas de dissecção de adultos, né? E agora nós vamos falar das necrópsias pediátricas, voltadas para crianças e fetos. Gente, uma coisa eu queria deixar bem claro. Todas as técnicas que realizamos em adultos, também realizamos em crianças, né? Não muda nada. Não muda nada. A única coisa que muda é que a escala é reduzida, né? Você vai abrir o abdômen de um adulto, é diferente, né? É maior, e da criança é menorzinho. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a pele é mais sensível, a camada lipídica dele é menor, um pouquinho, né? O gradil costal dele é mais molinho, então você não vai usar um costótomo, você vai cortar com o próprio bisturi. É bem tranquilo, né? As necrópsias pediátricas, elas não mudam das adultas. Então, às vezes vai pensar, poxa, esse professor é muito doido. Ele só fala de adulto e onde entra as crianças na jogada. Gente, é a mesma coisa. Mas vamos começar com necrópsia pediátrica focada mais nos fetos, porque tem umas considerações um pouquinho diferentes, mas não muda nada em relação à técnica que a gente já viu. Todas são pautadas nas técnicas de dissecção e nas 4 técnicas necroscópicas dos nossos mestres lá, o Roxtank, o Gon, o Letoul e o Virchow. Finish, ok? Então vamos começar com necrópsias pediátricas. Bem, gente, eu já vou logo direto ao ponto, porque a teoria você já tem, que é as técnicas. Então, começando aqui. Isso aqui é uma técnica pediátrica para tórax e abdômen, para você expor a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Então, gente, como procedemos? Olha aqui. Você lembra da técnica que eu falei que também podia ser usada para mama, em caso de mulheres? Pois então, é uma técnica que a gente chama técnica de garfo, né? Porque tem 2 dentes, é como se fosse o garfo de Hades. Ou seja, você faz uma incisão biacromial, ou seja, de acrômio a acrômio, passando por debaixo dos mamilos, e uma incisão vertical, desviando do cordão umbilical até a sínfise púbica. Feito isso, você rebate o retalho de pele para os lados e você expõe a cavidade torácica e abdominal. Tá vendo? Não é muito diferente da de adulto, né? Salvo com algumas exceções, porque vai ter que desviar do cordão umbilical, né? Vai ter que dissecar melhor, para que não haja nenhum dano, uma vez que, se vocês perceberem, a pele do feto, a pele é muito fina, então a camada lipídica também ela é muito fininha. E isso, às vezes, se você aprofunda o bisturi, você pode causar uma lesão, que no momento não é interessante para nós. Então, gente, começando o procedimento da técnica de abertura de tórax e abdômen, veremos como que vai ser dissecado as estruturas. Vamos lá. Após expor, gente, né, o tórax e o abdômen, fazemos a remoção do plastrão external. Vejam bem. Professor, pelo amor de Deus, como é que eu removo isso? É com cisalha? É com costótomo? Não. É simplesmente com o bisturi. Porque aqui é mais cartilaginoso. O plastrão external aqui, ele é mole. Ele está mais cartilaginoso do que ósseo. Então você vem com o bisturi e secciona, né, as costelas, desencaixa o manúbrio das clavículas, né, para manter o corte conciso, e aí você vai expor a região torácica e abdominal. E aqui, como vocês podem bem ver, né, os pulmões, o timo, né, coisa que adulto não tem. Se tiver, provavelmente o cara tem algum problema sério, né, um câncer, enfim. Mas criança tem.
o saco pericárdico, né? O diafragma, fígado, a veia umbilical. Por isso que eu disse, vamos desviar, toma cuidado, porque se você corta ela, dá problema depois, né? Para você conseguir fazer uma autópsia padronizada, bonitinha, livre de erros, como vimos anteriormente, né? E o cordão umbilical, como vimos. Então, não muda muito da estrutura. Com base nessa abertura aqui, gente, é que você vai aplicar as técnicas com base nas do GON. Ou vai separar o bloco, ou a do Lentuli, você vai tirar o bloco inteiro, ou vai analisar dentro do cadáver, ou vai tirar um órgão para analisar fora. É a critério seu. Ou a critério da exigência, né? Continuando na dissecção de tórax, né, aplicando as mesmas técnicas, a gente ainda consegue ver aqui, né, agora a remoção. O timo, os pulmões, o coração, né, a veia cava inferior, o diafragma e o fígado. Aqui, gente, a gente tem um ápice do coração, né, uma vez que o saco pericárdico ele foi removido. Mais uma vez, os pulmões, o timo a gente levanta para começar a dissecção, o diafragma, e à medida que a gente vai dissecando com as nossas estruturas, uma vez que você levanta o saco pericárdico, você vai expor os vasos calibrosos do feto. E aí temos a aorta, a artéria pulmonar, a veia cava superior, ok? A veia cava inferior. Então, o que nesse momento eu estou expondo na minha dissecção? Eu estou expondo o aparelho circulatório fetal, do feto. E você vai dissecando as estruturas, sempre com muito cuidado, sempre com muito carinho, porque lembra que em feto, em criança, né, de 1 ano, as coisas são bem mais delicadas. Uma vez que você fez a remoção, você consegue já expor os vasos. Vamos ver o que temos na sequência. Você já começa a dar vazão para que você quer. Aparelho respiratório, circulatório, né? Enfim, gente, você consegue ter toda uma visão da cavidade torácica e abdominal, né? E com isso você vai proceder o afastamento para tentar individualizar os órgãos para fazer a retirada dos blocos. Esse é que é o mais importante. Então, se vocês perceberem, não tem muita diferença do de adulto. A diferença é que aqui está em escala reduzida. É tudo menor, mais delicado. Vamos ver, gente, como é que essas dissecções são realizadas. Olha aí. Tirei o coração. Tirei o coração. O coração foi retirado para fazer uma análise individual. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o átrio direito, a aorta, a veia cava superior, a veia cava inferior, esse aqui é o diafragma, né, que é o limite. E nós temos a veia braquiocefálica. Eu retirei meu bloco, né? Nós temos aqui o átrio, o ventrículo. E percebe-se que com a retirada do coração e das veias e artérias que a compõem, eu consigo isolar o bloco para fazer um estudo mais detalhado, porque às vezes, por ser muito pequeno, por se tratar de um feto, às vezes eu não vou conseguir realizar com muita perspicácia uma dissecção bem bacana, uma análise bacana, mas dentro da cavidade, dentro do cadáver.
não é muito interessante tentar usar a técnica de Hochstank aqui. Então você retira para fora, né? Você isola lá o que você quer, faz os cortes corretamente e aí você remove o coração, olhando as válvulas, né? A artéria do tronco pulmonar, via braquicefálica, os ramos, né? A cava superior, cava inferior, né? A persistência direita da cava superior, enfim, todos os órgãos em volta do coração, que são no caso os pulmões, você afasta para fazer a remoção. Então aqui, gente, nós já começamos a fazer uma dissecção do coração, né, dentro da necrópsia pediátrica, para isolar, para tentar fazer uma análise. E aí, nós vemos nas nossas fotos aqui que nós temos a aorta, a cava, a veia azigo, né, pulmão direito, a cava inferior, né, e o átrio. Aqui nós temos também o ventrículo direito. Gente, esse aqui é a fossa oval, que é a parte onde tem que se tomar cuidado, porque em fetos, né, tem lá o forame oval, fossa oval, que eles só existem em fetos e com o tempo ele fecha, né? Que é onde a gente vê que em fetos o sangue venoso e o sangue arterial, eles meio que se misturam por conta desse forame. Não é certinho, definidinho como, porque o nosso septo interventricular, né, no nosso caso de adulto, não temos mais isso. Então essa comunicação entre sangue arterial e sangue venoso não acontece. Mas no feto isso acontece. Então tem que se tomar o cuidado na hora de dissecar, né? Na hora de fazer o rebatimento do corte do miocárdio para você poder fazer a análise, né? Aqui nós temos as válvulas mitral e tricúspide, né? As tricúspides no caso, que umas vezes que elas foram seccionadas, a aorta e bem aqui nessa branquinha aqui é a artéria do tronco pulmonar, certo? Vamos seguir aqui, gente. Isso aqui são as válvulas pulmonares. Válvula tricúspide, ciclo direito, né? Esse coração ele foi aberto e se você perceber, o bloco foi retirado. Então não estamos usando aqui a técnica de Hochstank, nós estamos usando aqui a técnica de Lentulio, né? Mas ele tirou por completo. E aqui, gente, mais adiante vamos descendo, né? E vamos vendo aqui, né, que o sistema circulatório já foi mais exposto. Agora que começa a aparecer, uma vez que foi retirado o timo, que foi retirado o manúbrio, né, para expor a cavidade torácica, a gente começa a fazer a dissecção e vai percebendo as estruturas mais internas, que no caso são os vasos. Então vemos aqui a traqueia, a veia braquiocefálica, a carótida, a artéria carótida comum direita, o arco da aorta, né, a pulmonar e aqui a tireoide. Subindo com a tesoura, eu consigo liberar o esôfago, a traqueia, pulmão você afasta ele mais, mantém o diafragma aqui. Por quê? Porque nós só estamos trabalhando no primeiro bloco. Já nessas imagens, nós estamos realizando a técnica de Hochstank. Eu não tirei do feto, eu não retirei, eu não eviscerei o feto para poder estar realizando a análise. Eu apenas estou realizando os cortes dentro do cadáver para poder analisar as estruturas, né? Passando para a nossa foto aqui, nós temos a cartilagem da tireoide, a tireoide, a traqueia, o arco da aorta e estou procedendo a dissecção para conseguir fazer a remoção do bloco. Qual? O primeiro. Que técnica é essa? GON.
Então, gente, vocês façam uma incisão aqui para começar a dissecção dos órgãos do primeiro bloco. Olha aí. Você corta a cartilagem, né, tireoide, continua com a dissecção para remoção, e uma vez que você remove, né, esôfago, traqueia, você começa a expor a coluna, né? O diafragma ainda se encontra aqui, a aorta está descendo, e aqui a gente já começa a ver já intestino grosso, delgado, né? E você começa a fazer a dissecção, porque aqui nessa parte o primeiro bloco já foi removido. Uma vez que você remove o primeiro bloco, você expõe a coluna vertebral. E o que vai te dar base para você fazer dissecções posteriores, né, para ver a medula espinal. Descendo um pouquinho mais, gente, na nossa próxima foto, nós temos aqui intestino delgado, intestino grosso, né, o cólon. E aqui a gente está puxando a bexiga para fazer a análise da bexiga. E a gente vai seccionar a bexiga para poder fazer a remoção do bloco geniturinário. Pronto. Feito isso, nós dissecamos o bloco. Viram como aqui a gente dissecou o bloco completo? Completo. Esôfago, pulmões, a laringe, né? A aorta, rim esquerdo, rim direito, né? Os rins, as alças do cólon, o apêndice e o reto, né? Que é a porção final do intestino. E aí, gente, você vai começar a esmiuçar o bloco. Então nós vamos começar a dissecar para também expor aqueles órgãos que aparentemente estão mais escondidinhos, como o pâncreas, né? Aqui nós vemos o fígado, os rins, né? Os ureteres descendo. Tudo isso para expor o bloco. Expôs o bloco, vamos começar. Ora, professor, mas por que o senhor está repetindo tanto? Simples assim. Porque os blocos, você tem passos para executar os cortes para fazer a separação correta. Porque senão, nós vamos fazer cortes errados. E aí a gente não vai seguir os 8 passos de Palafox, que veremos mais à frente, né? Para fazer o isolamento dos sistemas, né? Primeiro bloco, segundo bloco, sistema geniturinário, né? Fígado, pâncreas, o sistema digestivo, digestório. Então, nós vemos aqui o diafragma, aqui o baço. E agora, gente, nós já fizemos a remoção, né, dos órgãos que já estavam mais à frente. Então aqui já não vemos mais, aqui só vemos veia cava superior, né? Vemos a veia cava inferior. A aorta ainda continua aqui, porque agora nós descemos a visualização do nosso bloco e estamos fazendo a remoção logo atrás. O baço. E aqui, gente, é uma coisa bem interessante, que aqui ele está fazendo a remoção de uma glândula suprarrenal, que está logo acima do rim esquerdo. Então aqui, ó, você está procedendo com a remoção. Que, querendo ou não, a glândula suprarrenal, justamente com os rins, eles ficam situados no retroperitônio. Então você retira o bloco para tentar fazer uma dissecção o mais exata possível para que não haja dano das estruturas, ok? Olha aí. Vamos terminando as nossas estruturas, né? A dissecção das nossas estruturas. Aí você vê a aorta, a dissecção dela, a traqueia, pulmões, esôfago, né? Está descendo o esôfago. E aqui é um momento em que você está tentando isolar o esôfago para um estudo posterior. Então, essa é a finalização do primeiro bloco. Por conseguinte, quando você terminar a evisceração
que você consegue dissecar as estruturas do bloco torácico e do bloco abdominal, a gente vai passar para o bloco geniturinário, né? Como é feita uma necrópsia, porque às vezes nós precisamos fazer uma remoção da vagina ou do pênis do feto para um estudo patológico, para tentar entender, né, melhor o que está acontecendo ali. Então, às vezes a gente precisa retirar, tanto não só os órgãos internos, mas também como os externos também. Então, vamos ver como vai ficar, gente. Bem, agora, uma vez que a gente chega na bexiga, né? E aqui nós temos a remoção da genitália, né? E se você for ver, isso aqui é o que nós chamamos de genitália ambígua, né? Pode ser tendendo ao sexo feminino ou tendendo ao sexo masculino. Então isso é chamado de genitália ambígua, né? E aqui, gente, você procede assim como tem a remoção lá do adulto, né? Só que aqui é bem mais fácil, porque aqui o osso ele é mais frágil, ele é mais brando, então você consegue fazer uma secção legal da sínfise púbica e consegue serrar com muito mais facilidade. Você contorna com um corte circular todo a genitália e aí você vem e serra normalmente, como nós vimos no adulto, para fazer a remoção para estudos. E é assim que fica. A sínfise púbica já dissecada, a bexiga, né, a uretra e o sexo ambíguo, né, a genitália ambígua. Uma vez retirada a sínfise púbica, você consegue fazer a externalização da genitália e aí você já começa a revelar outras estruturas, como a uretra, né? Como a sínfise púbica estão situadas nas laterais, elas foram separadas. Então você consegue dissecar a uretra. E continuando na nossa dissecção, agora, uma vez que você disseca a uretra, preservando ela, você consegue, né, fazer a dissecção do tecido, né, posterior do reto, juntamente com a bexiga. E aí você remove toda a genitália. Então, gente, essa é a técnica de remoção de genitália em fetos. Terminamos a parte torácica, terminando a parte abdominal e a parte urogenital, que nós vimos, passa para qual? Para a técnica de crânio. Gente, a técnica de crânio, em criança, ela procede um pouco diferente. É da seguinte maneira. Você vê que nós fizemos a nossa incisão bimastoide normal. E recolhemos os retalhos de pele, né, para frente e para trás. Só que ao invés de você catar a serra e proceder um corte circular ao redor de todo o crânio, aqui não, aqui é mais simples um pouco. Aqui a gente vai proceder o corte se orientando pelas fontanelas, né? Ou a velha e conhecida moleira, né? A muleira. Mas as fontanelas, porque nós temos, né, as suturas cranianas em fetos, elas ainda são muito macias, elas são moles, elas ainda estão em formação. Então, como as fontanelas estão em formação, não se soldou, as suturas cranianas ainda não estão unidas por completo, um simples corte de bisturi é possível para separá-las. E aí você consegue expor o cérebro. Então, você vai seguir a sutura sagital, a sutura coronal, seguindo o bregma e o lambda, que estão lá, né, nas suturas, você consegue expor. Então, quando você segue, se orienta pelas suturas e abre o crânio, você expõe. E aí você afasta os ossos do crânio, né? O osso frontal, o osso parietal, o osso occipital, né? E aqui nós temos o sino sagital. Então você separou e você expôs o crânio.
é como se você pegasse o crânio da criança e abrisse como uma flor, né? Você não vai serrar o crânio, porque primeiro é muito fino. A serra pode lesionar o cérebro, comprometeu a análise. Então você se orienta pelas fontanelas, que é a velha e conhecida moleira. Vamos lá, continuando na abertura de crânio para pôr o cérebro, né? A gente faz a exposição total. Então olha aí como ficaria, né, a parte do cérebro exposta. Esse daqui, gente, já é uma imagem de uma dissecção, já é uma imagem, né, de uma abertura de crânio, não de um feto, mas de uma criança que já está um pouquinho mais crescida. Aqui não, aqui a gente já usou a serra. Já usamos a serra e a gente fez o nosso corte de acordo com o protocolo lá que nós vimos lá nos adultos, né? A cabeça tá aqui, a gente procede o corte em V. Feito isso, ó, você pode acompanhar aqui comigo, ó. Vamos ver que essa caneta preta aqui melhora. Olha aqui. Feito isso, você expõe. Então, assim, a técnica não diferencia muito. Essa é a técnica de Gracinger, que usamos para crianças. Vamos lá. Aplicando a técnica de Gracinger, vocês retiram a calota craniana, né? Ou a calvária, como queiram chamar. E aí você procede à análise do feto. Feito isso, a gente também consegue ter duas incisões em fetos, né? Que também já é conhecida de vocês. A incisão bimastoide, né? Que vai de mastoide a mastoide. E a nossa incisão em ponto de interrogação. Aí você pergunta, professor, mas por que a incisão ponto de interrogação? Lembra de eu falar que ela expõe o encéfalo, mas juntamente com ela eu também posso estudar a medula? É para isso. Aqui não. Consiste mesmo só em fazer a abertura do crânio. Aqui não. A gente aqui tanto pode abrir o crânio quanto também tentar remover cérebro e medula de uma única vez. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Olha aí, gente. Essa é a abertura. A técnica em Y, né? Não. A técnica em ponto de interrogação. E uma vez que ela é feita, eu só não expus o cérebro pela parte posterior, né? Fazendo o corte do osso occipital, mas também consegui expor a medula, né? Fazendo a remoção dos processos espinhosos para expor o canal medular. E aí eu tenho aqui o cérebro, né? E tenho a medula, né? E tenho meningomioceles, que é uma doença. Olha aí, ó, como foi feito o processo de extração. Então, voltando ao slide, nós usamos a técnica ponto de interrogação para fazer a remoção do cérebro, medula, para diagnosticar uma patologia. Então essa é a função do ponto de interrogação. Ela é muito mais fácil aplicar em crianças do que em adultos, né? Em fetos, pô, show de bola, mais fácil ainda. Feito isso, gente, a nossa parte de dissecção pediátrica, né? Tanto de técnicas das incisões como da parte de remoção dos blocos para dissecção dos órgãos, ela está encerrada, né? Então, mais uma vez, eu agradeço, mais uma vez, a presença de todos. Fiquem com Deus. Precisando, me inscrevam, mandam meu e-mail, a LAC vai proceder com esses detalhes aí, ok? Muito obrigado.